O tema a ser trabalhado hoje será a empatia. Como nós estamos no mês de setembro, considerado Setembro Amarelo, onde nós trabalhamos a prevenção do suicídio, nós estaremos trabalhando temas que ajudem nesse sistema, para que nós consigamos olhar para o outro com mais amor e para nós mesmos. Para dar início, eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não tem, esse livro aqui, tem de outras editoras, no capítulo 9, o item 8, ditado pelo Espírito Lázaro. A doutrina de Jesus ensina, em toda parte, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época, assim, está marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude de nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Por que eu li esse trecho? Porque quando você estuda transição planetária, mundo de regeneração, você vai ver que ele tem duas características principais. Qual é a boa? A atividade intelectual. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Olha, as crianças que nascem hoje, você pega uma criança de 2 anos, você dá um celular para essa criança, ela mexe melhor do que muito adulto, do que muito pai, muita mãe. Em compensação, é naquele mundo que a pessoa se fecha da atividade intelectual, e com isso ela acaba sendo indiferente ao outro, que é aquilo que a gente chama de indiferença moral, indiferente com o todo. Para trabalhar o tema, eu extraí muita coisa desse livro, Empatia, do Jaime Ribeiro. Ele não é um livro espírita, mas traz muito conteúdo a ser aplicado. Fala que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Porque acesso a conhecimento, hoje em dia, o Dr. Google nos traz tudo, né? É difícil você ficar sem uma informação quando você precisa dela. A gente não tem mais que fazer as grandes buscas nas bibliotecas, procurar profissionais que sejam da área. A gente tem um acesso mais rápido. Então, o que faz a diferença no meio em que nós vivemos? São as pessoas empáticas, são as pessoas amorosas, são as pessoas que têm esse cuidado com o outro, que fazem do ambiente um ambiente melhor. Não adianta você ter profissionais excelentes dentro de uma empresa, médios excelentes dentro de uma casa espírita, se eles não conseguem se olhar um para o outro, estender a mão para o outro. Quando eu vejo que tem um médium pedindo a oportunidade de passar para o paciente, eu não tenho aquele pensamento de que ele está perdendo a oportunidade de estar trabalhando. Não, ele está buscando ajuda onde ele entende que pode receber ajuda. Porque se nós não conseguimos nos ajudar, entre nós aqui, como que nós vamos ajudar os outros, os pacientes que vêm de fora? Nós temos que nos fortalecer. É por isso que no sábado, por exemplo, nós temos atividades mediúnicas voltadas para o corpo mediúnico. Quem chega aqui 3h percebe que raramente tem pacientes, porque são atividades que elas estão voltadas para o corpo mediúnico, para o fortalecimento, para o resgate kármico, para o cuidado com o espírito.
Então, se a casa não se fortalece, como que ela vai transmitir essa energia para as pessoas que vêm de fora buscar essa energia? Então, vamos ter cuidado com esse julgamento quando você vê um médium passando. Hoje é o médium, amanhã pode ser você querendo passar, querendo pedir uma oportunidade. E quem somos nós para julgar a dor, para julgar a dúvida do outro? Né? Ninguém, todos nós temos. Pior somos nós, às vezes, que não admitimos a nossa dúvida e não nos calamos. E aí vamos para o achismo. Eu acho que é isso. E acabamos criando culturas e pensamentos equivocados no nosso meio. Então, o que Jaime fala da empatia? O que seria essa empatia? Essa capacidade de ver o mundo através dos olhos da outra pessoa, entendendo e dividindo os seus sentimentos e pensamentos. Então, a gente deixa de analisar a nossa verdade para compartilhar o sentimento que o outro possa estar sentindo. Eu tenho facilidade para determinadas áreas da minha vida, para determinadas atividades aqui dentro da casa. Todos nós temos uma atividade ou outra que nós temos mais afinidade. E o fato do outro não ter afinidade nessa atividade diz alguma coisa sobre ele? Não. É só uma afinidade. Então, vamos passar a entender por que o outro tem mais afinidade com determinadas coisas. Vamos nos colocar no lugar do outro. De repente, não é afinidade, ele tem dificuldade numa outra atividade e nós podemos ajudar. É perguntar, vamos em tal atividade, por que você não quer ir? Às vezes, já aconteceu comigo de um médico falar assim, é porque eu não sei como que eu tenho que trabalhar nessa atividade. Não, vamos lá, é fácil. Verifica o que as outras pessoas estão fazendo, trabalhe com o seu coração. Então, empatia entre nós, os médios, em buscar saber por que o outro não está participando. Às vezes é timidez. Tem pessoas aqui que demoram muito a se relacionar com o corpo mediúnico, porque são muito tímidas, porque tem vergonha, às vezes, de falar, de expor os seus problemas, e acha que só ela que vive determinadas dificuldades, quando, na verdade, cada um de nós carrega uma história de dores, de aprendizados, de alegrias também. Então, essa empatia ela é muito importante. E o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em 1864. E a espiritualidade já falava em indiferença moral. Naquela época, a gente tinha muitas dificuldades, porque era uma época em que a igreja exercia um poder, em que ela ditava muitas regras, principalmente na Europa, e a gente está falando da França, então uma região em que a Igreja Católica tinha um grande domínio. Então, as verdades, os seus dogmas eram impostos e quem não seguisse isso sofria algumas penalidades ou exclusões da sociedade. Então, a sociedade espírita, ela sofreu muito. Quem assistiu o filme de Kardec pôde entender um pouquinho desse contexto. É lógico que a história é maior, a história é mais vasta, e aquilo ali está resumido para contar um pouquinho de como foi esse trabalho, mas a gente pode entender. Mas de lá para cá, o que mudou? A gente vive fechado em ciclos, no nosso mundo, sem compartilhar com o outro. Isso não é só lá fora, não, é na vida mediúnica. Começa a se prestar atenção, quando você entra aqui dentro da casa, quantas pessoas você cumprimenta ou quantas pessoas você passa direto e você, não vou cumprimentar, não, vou trabalhar. Às vezes o seu boa noite, o seu oi, tudo bem, para aquela pessoa ia fazer muita diferença. Porque todos nós temos um pouco de carência. Todos nós temos insegurança, então a gente precisa não da aprovação do outro, mas saber que nós podemos contar com o outro. Então, eu separei alguns questionamentos que eu já me perguntei muito e eu acho que é interessante todos nós nos perguntarmos. Que sensação que você tem, por exemplo, quando um paciente entra aqui na casa pela primeira vez? Você fica pensando, será que ele veio por curiosidade? Será que ele está com algum problema? Será que eu posso ajudá-lo? Será que eu posso orientá-lo de como as atividades aqui na casa são? Ou, é só mais um paciente.
Então, principalmente nós que estamos há algum tempo, nós servimos de norte para algumas pessoas. Eu falo porque lá fora tem pessoas que têm vontade de conhecer aqui, mas tem medo, porque ainda há pessoas que têm medo do espiritismo, que acham que vão entrar aqui e ver espíritos, né? Mas nós sabemos que não é assim, graças a Deus para mim, né? Tem gente que acha que, infelizmente, mas orientar, eu principalmente quando eu conheço, mas eu estou fazendo mais esse trabalho assim de também falar com as pessoas que eu não conheço. Oi, tudo bem? Que bom que você veio. Você conhece a casa? Você já veio aqui antes? Então, vou explicando, ó, você vai passar primeiro em tal atividade, depois você vai passar em outra atividade. Você pode esclarecer suas dúvidas, você não precisa sair daqui com dúvidas. Dá aquele tratamento que a gente esperou que tivesse quando chegou aqui a primeira vez. É tão gostoso você chegar num lugar que você vê pessoas com um sorriso, com os braços abertos para te receber com carinho, que tem a satisfação de te atender, assim, numa loja, assim, num restaurante. Então, a gente traz também para os nossos outros ambientes. E a empatia tem esse poder de conectar esses corações, de promover esse pensamento coletivo e não individualizado do ser. Então, através desse movimento, com os pacientes, nós carregamos isso para os médiuns. Outra questão que eu falei anteriormente, né? Que é aquela coisa, por que será que veio a primeira vez? Grande parte é por curiosidade. As pessoas hoje, elas não precisam do despertar da dor para buscar o que é o espiritismo. Elas vêm porque, de repente, as religiões a quais elas frequentam já não satisfazem as suas questões, já não respondem a tudo, e elas procuram no espiritismo algumas perguntas não respondidas. Então, não quer dizer que um paciente que vem a primeira vez está vindo porque está passando por algum problema. Ele vem por curiosidade, vem para entender esse outro universo. Mas, e se for pela dor? Será que esse sentimento de acolher bem vai fazer a diferença para esse paciente? Eu acredito que sim. Por mais que a pessoa não te fale, eu estou aqui porque eu estou passando por uma dificuldade na minha casa, porque eu perdi um parente, ou porque a minha vida não tem mais sentido. E eu estou aqui como a última via. Então, é um momento que às vezes você não pode falar nada, porque você não entende a dor do outro, porque você não passou por ela. Mas que você pode dar um abraço nela e falar, seja bem-vindo. Nós estamos com você para o que você precisar. E estar não significa fazer. É transmitir energia, transmitir essas boas vibrações, para que a pessoa possa ter um dia melhor, ter um novo olhar sobre as coisas e não pensar, não, esse mundo está perdido e ninguém se importa com ninguém mais. E verificar que não, ainda há pessoas que se importam, há pessoas que querem que o seu dia seja bom e que elas se sentem bem em fazer isso, não fazem por obrigação. Eu fico muito triste quando eu vejo um médium que fala assim, eu tenho que ir no templo trabalhar porque senão eu não vou conseguir meus bônus. Eu tenho que ir no templo trabalhar porque senão minha vida não anda. E onde que fica aquele sentimento de caridade? Não, eu vou no templo trabalhar porque, mais do que ajudar o outro, eu também estou me ajudando, mas alguém está sendo beneficiado com isso? Tem espíritos que necessitam dessa gota de energia que eu possa dar para que eles possam seguir na caminhada deles. É muito pouco o exercício que a gente faz para alguns espíritos, por uma grandiosidade que eles têm de uma existência espiritual que eles esperaram há tanto tempo. Nós não podemos mensurar quanto tempo que um espírito fica no umbral, esperando uma oportunidade, quanto tempo que nós ficamos. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, eu tenho uma notícia meio ruim para dar para vocês, mas o umbral é aqui, ainda nós estamos no umbral, nós ainda temos que sair desse lugar. E é um exercício que a gente vai fazer como? Trabalhando a nossa moralidade. É óbvio que chega um tempo que a gente também tem que trabalhar intelectualidade, porque as duas se complementam, mas a gente tem que dar uma atenção nesse instante para esse mundo de regeneração, para a nossa questão moral. Porque a intelectualidade,
os seres se completam. Quando eu não sei, eu busco no outro. Quando o outro não sabe, ele busca em mim. Mas o amor, mas o carinho, a tolerância, eles têm que partir de mim. O livro tem um tópico nele, um capítulo, que é muito interessante, e eu não vou entrar muito no mérito, porque todo mundo já passou por isso, principalmente quem é pai e é mãe, que fala que o grito é a nova palmada. Não bate no filho, mas às vezes trata ele com muita ignorância, com autoridade excessiva. Então, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu que mando e você faz, e não se discute, nós não conversamos sobre isso. Não bate, mas às vezes essa indiferença, esse grito excessivo, essa autoridade excessiva em cima dessa criança, dói muito mais do que se ela apanhasse. E aí, quando você quer se perceber como ser humano, analise seus filhos. Se eles estão muito irritados, se eles estão brigando muito na escola, se eles estão intolerantes, eles estão aprendendo isso em algum lugar. E o primeiro exemplo vem de casa. E ao contrário daqueles que pensam que exemplo é uma das formas de aprendizado, na verdade, para mim é a única. Porque quando você fala com alguém e você não faz aquilo que você fala, essa pessoa tem argumentos de não seguir a sua orientação, porque você fala, mas não faz. Assim são as crianças, e elas são muito inteligentes. Elas sabem quando você está querendo passar para elas uma situação que você não vive. Ensinar uma criança mentindo sobre uma situação, você está mentindo para ela, ensinando ela a mentir. Ela vai focar mais na sua mentira do que no aprendizado em si que você quer passar. Então, ter esses cuidados, porque o futuro são desses pequenos seres que ora habitam. Nós já vivemos bastante, principalmente nós que estamos aqui, que a maioria tem filhos. Então, nós temos uma mentalidade construída. É óbvio que todos os dias a gente se renova, todos os dias a gente aprende alguma coisa, mas daqui 40 anos, como que vai ser? O que a gente está construindo para daqui 40 anos? Quais são os valores que nós estamos passando para daqui 40 anos? Então, é bom pensar nisso. Pensar com carinho sobre essas circunstâncias. E a mudança não é fácil, não. Eu sou mãe, eu sei que tem hora que a gente fica assim, pensando em besteira para fazer com as crianças. Mas é porque a gente também tem um problema de admitir que eles possam ser mais inteligentes que a gente, que eles possam entender mais sobre determinadas coisas do que a gente. Então, ter essa humildade de aprender com eles. E o que tem a ver a empatia com o suicídio, que é o tema do mês? Por que o que leva uma pessoa a um ato de suicídio? Além da depressão, que é o ponto fundamental, e a gente vê na depressão a obsessão e outros fatores. Nós temos um sentimento de solidão muito grande nessa pessoa, de achar que ela não pode contar com ninguém, de que ninguém vai entender o que ela está sentindo, de que ela não pode se abrir com ninguém porque ninguém passa por aquilo. A gente tem hoje em dia as redes sociais em que ninguém fica postando coisa ruim. Então fica parecendo que todo mundo tem uma vida maravilhosa e a pessoa que está vendo aquilo ali acha que a vida dela é horrível, que todo mundo é feliz e só ela que não, que todo mundo tem um bom relacionamento e só ela que não. Então, esse sentimento de solidão, ele aguça essa vontade de se livrar daquilo. Uma falsa vontade, né? Porque quem comete suicídio está querendo fugir de uma coisa que não tem como. Quando se lê o livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem que a maior decepção de um suicida é se deparar com a continuidade da vida espiritual. Então, as dores, os sentimentos, eles permanecem, e agora eles estão um pouquinho pior, porque ele perdeu uma oportunidade que ele tinha de reajustar e de ser um ser melhor ao cometer aquele ato de suicídio. Além de acarretar para o seu perispírito
um histórico complicado que vai demorar para ele se livrar dessas energias que ficam impregnadas nesse perispírito. Outra questão é a ferida do abandono. Pessoas que, em algum momento da vida, foram abandonadas por pais, por parceiros, ao invés de pensar que isso pode ser uma deficiência do outro que a abandona, ele pensa que é um problema com ele, que ele causou aquela situação para que ele fosse abandonado. Mas, na verdade, isso indifere. Ninguém é obrigado a estar com ninguém. Alguns pais simplesmente não têm maturidade para serem pais, e eles vão responder por isso, obviamente. Mas tratar esse ser humano com o sentimento de que você não é culpado por seu pai ter te abandonado em determinada fase da sua vida, ou sua mãe. Na verdade, isso foi uma fraqueza daquele espírito que não soube abraçar a sua missão. E trabalhar nessa pessoa esses sentimentos. Outro tipo de abandono é o abandono afetivo dentro de casa, de pais que acham que carinho representa presentes e que terceirizam a educação com babás, com professores, e não querem se atentar a esses cuidados. Isso vai gerando naquele ser humano um sentimento de que eu não fui bom nem para que meu pai me amasse. Então, como eu vou ser bom para o resto das coisas? Então, leva também essa pessoa a desencadear uma depressão. Os obsessores aí vão com tudo e alimentam esse padrão energético, e essa pessoa também pode levar a um suicídio. Vamos olhar para o lado. Se a pessoa está muito acanhada, se a pessoa está muito quieta, não custa nada perguntar: oi, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? E ressaltar as qualidades dessa pessoa, para que ela entenda que ela sim tem qualidades e que as adversidades da vida todos nós temos, mas que ela vai superar. E o último tópico que eu coloquei aqui é a incompreensão. Há pessoas que acham que nunca são entendidas, que só elas passam por determinadas situações e que ninguém nunca pode resolver o problema dela. Então, o único caminho é o suicídio, é acabar com aquilo que traz dor para ela naquele momento. Vamos trabalhar com essas pessoas no sentido da prece. É óbvio que eu não sou capaz de sentir a dor do outro, de saber o quanto determinadas coisas ferem o outro, mas eu posso fazer uma prece silenciosa. Eu posso emanar uma vibração positiva para aquela pessoa. Eu posso colocar ela nas minhas preces e pedir que os mentores redirecionem as boas energias para ela. Então, tem um trabalho silencioso. O perdão, Emmanuel fala muito interessante, isso eu carrego para a minha vida. Quem nunca teve uma desavença com alguém, né? Eu acho impossível. Mas aí a gente fica com vergonha de pedir desculpa, ou a gente acha também que não tem que pedir desculpa porque a gente entende que não está errado. E tem as pessoas que nós brigamos e que desencarnaram. Como que fica esse pedido de perdão? Emmanuel fala que o simples fato de você já ter no seu coração esse sentimento de que você quer o perdão do outro e que você quer perdoar, você já está trabalhando espiritualmente para que essa reconciliação aconteça. Então, o espírito da pessoa sente essa intenção. Mais do que palavras, nós trabalhamos com a intenção dos nossos seres. Esse simples ato de querer estar bem com o outro já chega para ele como uma onda pensamento, como uma energia, e aquele ser é atingido. Então, tentei trabalhar um pouquinho esse tema. Esse livro ainda não tem na biblioteca. Eu vou tentar adquirir um outro. Mas é um livro muito bacana, simples, de leitura rápida, mas que faz refletir sobre muitos posicionamentos nossos, entre família, entre colegas de trabalho. E aí eu acho que vale bastante para o corpo mediúnico, um corpo mediúnico mais empático, mais amoroso, para que os nossos trabalhos, mais do que atividades espirituais, de resgates, de cura, sejam momentos de alegria para o nosso espírito, de estarmos um com o outro, confraternizando essa vitória espiritual,
porque nós temos mais do que uma dívida com nós mesmos, porque somos herdeiros de nós mesmos, dos nossos atos. Nós temos uma dívida com o sistema de evolução, de ajudar esse sistema a progredir, de levar esse mundo de regeneração para daqui não sei quantos anos para o mundo ditoso, um mundo feliz. Então, estaremos trabalhando esse tempo todo para conseguir alcançar esse novo status de mundo